Vamos estudar mais um capítulo do livro Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises. Vocês estão no Brasil sobretudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assistam também os outros. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes, eu peço aos senhores que tenham paciência de assistir todas. Então vamos lá, luta de classes e socialismo revolucionário. Marx supunha que os interesses eram independentes das ideias e dos pensamentos humanos. Ele dizia que o socialismo era o sistema ideal para o proletariado. Ele disse também que os interesses de classe determinam o pensamento dos indivíduos e que essa situação causa conflitos incontornáveis entre as várias classes. Então Marx retornou ao ponto que havia começado, a saber que o socialismo é o estado ideal. Os conceitos fundamentais de um manifesto comunista em 1848 eram os de classe e lutas de classe, mas Marx nunca disse o que era uma classe. Marx morreu em 1883, 35 anos depois da publicação deste livro. Durante esse período ele publicou muitas obras, mas em nenhuma delas ele disse o que queria dizer com o termo classe. Mas depois da morte de Marx, Friedrich Engels publicou o manuscrito inacabado do terceiro volume de O Capital. Engels disse que esse manuscrito, em que Marx parou de trabalhar muitos anos antes de morrer, tinha sido achado na mesa dele, depois da sua morte. Em um capítulo de 3 páginas desse volume, Marx diz que uma classe não era, o que uma classe não era, mas você pode pesquisar em todos os seus escritos para desvendar o que são as classes, sem jamais descobrir. É o nosso pensamento, o nosso modo de organizar em categorias que constroem as classes em nossa mente. A questão não é saber se as classes sociais existem no sentido de Marx, mas sim se nós podemos usar o conceito de classes sociais no sentido de Marx, em que o Marx entendia. Não podemos. Marx não via que a questão dos interesses de um indivíduo ou de uma classe não pode ser esclarecida simplesmente dizendo que esse interesse existe e que os homens devem agir de acordo com ele. Duas perguntas devem ser feitas. 1. Esses interesses levam as pessoas a quais fins? 2. Quais métodos eles querem utilizar para alcançar esses fins? A primeira internacional foi um pequeno grupo de pessoas, um comitê de poucos homens em Londres, tanto amigos quanto inimigos de Karl Marx. Já se sugeriu que eles cooperavam com o movimento trabalhista britânico. Em 1865, Marx leu no encontro do Comitê Internacional um texto chamado Valor, Preço e Lucro, uma das poucas obras escritas em inglês. Nesse artigo, ele afirmou que os métodos do movimento sindical eram muito ruins e deveriam ser mudados. Parafraseando, os sindicatos querem melhorar o destino dos trabalhadores dentro da estrutura do sistema. Do sistema capitalista. Isso não tem futuro e é inútil. Dentro da estrutura do sistema capitalista não existe possibilidade de melhorar o estado dos trabalhadores. O melhor que o sindicalismo poderia conseguir seria algum sucesso limitado. Os sindicatos devem abandonar essa política conservadora, eles devem adotar a política revolucionária, devem lutar pela abolição da sociedade do assalariado como tal e trabalhar pelo socialismo vindouro. Marx não teve coragem de publicar esse artigo durante a sua vida. O texto só foi impresso depois da sua morte por uma de suas filhas. Ele não queria se desentender com os sindicatos trabalhistas. Ele ainda tinha esperança de que eles abandonariam sua teoria. Aqui existe um claro conflito de opiniões entre os próprios proletários a respeito dos meios corretos a utilizar. Bom, até agora o que a gente viu foi que o que a gente estudou até agora foi que o Karl Marx ele falava, não adianta ter sindicato, o sindicato está aqui, mas o resultado dele vai ser muito pouco. Ele queria muito mais do que isso. Então, assim como o Marx achava que o sindicato não bastava, que distribuir renda, imagine as políticas sociais que os esquerdistas no Brasil começam a introduzir. Não pensem que isso é o objetivo final deles. O objetivo final não, o objetivo final é o socialismo. Então isso é só os passinhos de nenê em direção ao socialismo. E a falha do pensamento do Marx, ou falha ou canalice mesmo, porque eu sempre acho que não é falha de raciocínio, é canalice, porque o socialismo funciona muito bem, o comunismo funciona muito bem como um sistema de pirâmide, no qual os líderes da revolução e as pessoas que estão ao serviço do Estado estarão bem,
As pessoas do topo estarão muito bem. As pessoas que trabalham para o Estado estarão bem. E todo o resto, as pessoas, que é óbvio que nem todo mundo pode trabalhar como funcionário público, estará sofrendo miseravelmente, que é o que está acontecendo no Brasil em grande parte hoje. O que está acontecendo no Brasil em grande parte. Por quê? Porque nós já estamos num estado de semi-socialismo, já estamos no meio do caminho lá, como diria Bon Jovi. Então, o que acontece? No mundo real, você vê um país que tem 8, 9% de milionários, como os Estados Unidos, que a população, quase 8% da população tem mais de $1 milhão. A prosperidade é um negócio extraordinário. Começou a se deteriorar com Obama, que começou a introduzir teorias socialistas no dia a dia da população. Mas se você deixar a população empreender, trabalhar normal, a tendência natural do trabalhador é progredir. Porque ele não está só ganhando trabalho no trabalho dele na fábrica, na oficina, seja onde for, na tecelagem. Ele está ganhando experiência que pode se tornar tanto o passaporte para trabalhar num concorrente ganhando mais, quanto ele empreender ele próprio. E a receita é muito simples. A receita é gastar menos do que ganha. É por isso que os socialistas abominam tanto a formação de famílias, porque ao contrário do que se diz hoje pelos modernos sociólogos, a pessoa solteira ela ganha mais. É mentira isso. Ela ganha mais, mas ela tem que sustentar uma única casa, ela tem que sustentar todos os princípios que regem a casa, a luz, a água, a internet e tal, é ela bancando sozinha. O carro, ela que tem que bancar tudo. Agora, quando uma pessoa se casa com a outra, tudo bem, a despesa é um pouco maior em alimentação, alguma coisa assim. Mas se houver um comum acordo entre as partes, são duas pessoas com duas rendas morando numa única casa e dividindo as despesas que eu mencionei antes. Então, a chance de sobrar alguma coisa, porque o segredo para enriquecer é gastar menos do que ganha e investir a diferença. Seja investimentos, como a gente fala aqui no canal, para mim os 3 investimentos que existem ao alcance de todos são Tesouro Direto, que é investir em títulos do governo, FIIs, que são os fundos imobiliários, e ações ordinárias, que é investir no mercado da bolsa. Todo o resto, para mim, eu não me meto porque eu não conheço, eu não tenho interesse. E para mim, pirâmide financeira não é investimento. Para quem tem mais capital, também existe a possibilidade de investir tanto em imóveis, para explorar para aluguel, alguma coisa assim, quanto participação numa empresa, alguma coisa assim, uma empresa privada, ser cotista numa empresa, alguma coisa assim. Mas não é o único tipo de investimento. No investimento que eu estou falando quando o casal se une é, por exemplo, eles têm aquela sobra do que eles estão ganhando trabalhando na tecelagem, na oficina, daí um belo dia eles resolvem investir no negócio deles, no negócio próprio deles. Não vender perfume para pirâmide financeira, nada disso. Montar um negócio deles próprio. E então existem infinitas possibilidades do trabalhador evoluir no sistema capitalista. No socialista não, no socialismo é quase que escravidão, porque quem está bem é quem está no serviço público, no alto escalão do serviço público e no alto escalão da política, do comando e tal, e quem está muito mal é todo o resto. Então chega a ser quase uma sociedade egípcia, assim, onde a nobreza está bem e todo o resto está vivendo miseravelmente. Então, vejo vocês na próxima parte do estudo.